Fala, Portinarense! Tudo bem? Hoje aqui no Portcast, no estúdio da Radiação, eu e o jornalista Robson Ribeiro, gerente de comunicação do Portinari Grupo Educacional, recebemos o professor Thierry, professor de Biologia e coordenador do Comitê Olímpico Portinarense, o COP. Robson, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Rafa. Bom dia, Thierry. Tudo bem? Bom dia. E bom dia para o nosso convidado, Thierry. Bom dia. Bom dia a todos. Thierry, por que você topou, você aceitou esse desafio de coordenar o COP? Bom, o COP, o Comitê Olímpico Portinarense, traz a proposta para que o aluno vivencie, através das provas e das Olimpíadas propostas, uma oportunidade de diversificação do seu próprio currículo e das suas experiências educacionais. Então eu topei a proposta de estar coordenando o COP, justamente porque eu acredito muito nesse universo olímpico para promover nos estudantes a diversidade de temáticas, as atualidades e uma formação muito mais integral, porém com altíssimo nível, por isso as Olimpíadas. Quando você fala diversidade de formação, você falou tanto da questão acadêmica, olímpica, ajuda o aluno a se desenvolver, por mais óbvio que talvez pareça. Mas eu acho que a prática da Olimpíada ali muda muito isso, né? Como que ela contribui para o aluno? Bom, academicamente, quando a gente fala em Olimpíada, a primeira imagem que vem é uma prova que o aluno vai se sentar para fazer durante um tempo. Essa é uma imagem mais estereotipada. Porém, quando a gente fala em Olimpíada, nós precisamos pensar um pouquinho na organização que tem por trás disso. Então, se nós pensarmos o universo que existe até que o aluno chegue, que é o consumidor final da Olimpíada, até que nós tenhamos o aluno fazendo efetivamente a prova, nós temos toda uma organização. Então são horas de treinamento da equipe, por exemplo, com cursos sobre Olimpíadas, a escolha das Olimpíadas. Existe uma diversidade muito grande de Olimpíadas que são públicas, gratuitas, pagas. Então, todo esse leque, essa escolha de qual Olimpíada oferecer para os alunos, tudo isso está embutido no momento em que ele se senta para fazer uma prova. Então, tem muita escolha, tem muita organização, uma proposta, não é qualquer Olimpíada de qualquer maneira. Então, o que isso contribui academicamente? A gente tem que lembrar o termo Olimpíada. Quando nós levamos um time, por exemplo, esportivo para as Olimpíadas, isso envolve, aí pensando agora nos alunos, planejamento de tempo, planejamento de prova, o quanto tempo ele tem para fazer determinadas questões, envolve o socioemocional, que depois a gente vai poder abordar um pouquinho, envolve as estratégias que ele vai ter para executar essa Olimpíada, para executar essa prova, envolve o planejamento do aluno em relação a estudar mais ou menos previamente, quando ele recebe uma temática, quando as Olimpíadas têm temáticas. Então, tudo isso está acontecendo antes do aluno efetivamente estar fazendo uma prova. Então, só aí, academicamente, a gente já tem toda uma organização da rotina do aluno, uma organização de como esse aluno estuda, de como esse aluno interage com as temáticas e pronto. Agora ele chega diante de uma prova montada por equipes de excelência das melhores universidades ou instituições educacionais do país e ele se defronta com tudo aquilo que ele pensou, tudo aquilo que ele imaginou e ele então executa o seu trabalho acadêmico. Isso é basicamente uma simulação semanal do que é um vestibular de alto nível. Com uma dinâmica que às vezes o vestibular não é capaz de abordar por um perfil de prova, né? E que os alunos acabam encontrando em provas muito interessantes com relação aos perfis apresentados, né? Sim. Tipo de questão, dinâmica de realização, Exato. a própria plataforma que muitas vezes ela não é o papel, não é escrita, é uma plataforma online, né? Ô, Thierry, quando você está escolhendo, selecionando uma Olimpíada para indicar aos alunos, o que você leva em consideração? Porque, cara, num mundo onde as Olimpíadas têm sido eventos crescentes, não dá para simplesmente ir passando tudo para os alunos, né? Quando você está observando, o que você leva? Ótima, agradeço por essa questão.
O que nós levamos, nós temos alguns critérios combinados. Para quem não sabe, está sendo combinado, né, há bastante tempo até chegar aos alunos. Então, os critérios, os principais, né, são, primeiro, a efetividade da proposta. Qual a temática, qual o tipo de questão? Essa Olimpíada ela atende, por exemplo, o rigor do vestibular? Então, geralmente nós colocamos para os alunos Olimpíadas que ou atendem o rigor do vestibular, dos principais vestibulares do país, ou até estão acima disso. Uma vez que as Olimpíadas são elaboradas por essas mesmas instituições. Uma outra situação, essa Olimpíada ela tem um histórico, porque como as Olimpíadas agora são uma oportunidade para o ingresso nas universidades, muitas instituições estão criando estão oportunizando várias Olimpíadas. Agora, tem um histórico. Quando eu coloco esse aluno para fazer uma prova, ele vai ser bem assessorado, por exemplo, numa prova online, em que não depende de nós como instituição educacional, mas depende do outro lado, de dar o acesso à prova, ele vai ter um apoio. Então, talvez os alunos, talvez algumas pessoas não saibam, mas em geral, quando existe a demanda, nós entramos em contato com as instituições, nós mandamos e-mail, ligamos, eu faço parte de algumas comissões, então a ideia é conhecer a Olimpíada antes do aluno. Não é conhecer a prova. A prova é a questão do vestibular. O aluno vai ver ali na hora, vai interagir com aquilo na hora. Mas a organização por trás disso, nós precisamos oportunizar para o aluno uma atividade que seja acadêmica e que ele possa aproveitar para entender como ele está posicionado em relação aos seus estudos. Então ele não pode cair, por exemplo, numa Olimpíada, isso pode acontecer mesmo nas melhores, ele não pode cair numa Olimpíada que ele não vai encontrar recurso, não vai encontrar, de repente, se ele tiver problema, isso às vezes acontece, ele não vai ter resposta aos seus problemas. Só que no universo que a gente proporcionou, por exemplo, para os alunos, mais de 30 provas que já foram realizadas, provas olímpicas, isso foi uma minoria de situações que ocorreram. Agora, se a gente pega tudo que a gente recebe, né, de proposta e a gente coloca para o aluno, esses alunos poderiam estar passando por situações mais problemáticas. Então, os critérios básicos são rigor científico da Olimpíada, um edital, por exemplo, que todos são lidos, um edital bem construído e o histórico da Olimpíada. Tem que ser lido pelo aluno também, edital. Sim, é esperado. Isso é uma coisa interessante, porque a gente sempre, a gente manda o site, às vezes manda até o documento do edital. Isso parece que não, fala, o edital. Mas isso também faz com que o aluno se acostume com os vestibulares. Sim. Porque ele vai percebendo, por exemplo, nas Olimpíadas ligadas à área de biologia, nós tivemos a Olimpíada Brasileira de Biologia, a OBMEP, que é de matemática, mas o tema foi Alfred Wallace, ou seja, biologia. Nessas diferentes vertentes que nós tivemos, a Olimpíada do Saber, que cai biologia, a Olimpíada Nacional de Ciências, que também tem a biologia, ele vai percebendo que as questões são construídas de maneira diferente, que as premissas são pedidas de forma diferente. E isso é muito importante para os vestibulares. Isso está no edital. Então ele começa a se acostumar que, bom, se eu vou prestar uma Unicamp, é bom eu ler o edital da Unicamp, porque a Unicamp tem critérios que de repente são diferentes da Unesp. Então ele vai se acostumando com algo que muitos só vão entender e só vão dar importância lá em novembro, em outubro, quando estão diante das provas. Ou seja, ele tem aquele susto. Opa, não era isso que eu estava esperando, não era isso que eu estava estudando. Isso não pode acontecer com um aluno bem preparado. Você citou a Unicamp. Ontem nós recebemos a visita do professor Rafael Pimentel Maia, coordenador de pesquisa da Conveste, e um dos temas abordados por ele foi justamente esse. As vagas olímpicas que a Unicamp, que até onde nós sabemos de maneira pioneira, ofereceu aos alunos, né? E ele mostrou a importância que a Unicamp dá a cada nível de Olimpíada, né? Olimpíadas nacionais, Olimpíadas afins e Olimpíadas internacionais. Ou seja, o aluno que tem essa visão e essa percepção de repente ingressar na Unicamp ou em outra universidade que permita esse tipo de acesso, ele precisa escolher bem a Olimpíada, né? Sim, ele precisa, e aí a importância do aluno começar a formar o seu leque, né? As Olimpíadas que ele gosta mais, eu sempre falo isso nas aulas, ele começa a formar um leque das Olimpíadas que ele faz para testar o seu conhecimento e as Olimpíadas que ele faz como se fosse já um plano de carreira. Eu quero deixar bem evidente
que a Olimpíada não é fazer prova apenas. Isso é o produto final, é aquele momento. Mas tem muita coisa por trás, até um planejamento de carreira. Então o aluno ele começa no primeiro ano, se ele quer um determinado curso, ele tem uma inclinação a determinada área, ele começa a testar. Eu tenho uma inclinação à área de exatas. Ele começa a testar, ele vai fazer a Olimpíada de Matemática da Unicamp, a Olimpíada, a OBMEP, as várias Olimpíadas que são das exatas. Se ele prefere a área de humanidades, várias Olimpíadas da área de humanidades. E ele vai encontrando os temas em comum. Então, é muito importante que ele vai construindo, é como se ele fosse construindo, desde o primeiro ano do ensino médio, o seu leque de Olimpíadas, o seu leque daquilo que ele quer, e se de repente ele passa para uma Olimpíada nacional, para uma Olimpíada internacional, aí ele deixou de tentar construir uma carreira, aí efetivamente ele está construindo uma carreira. Porque eu sempre falo para eles, várias questões de atualidades, fuga de cérebros em relação ao Brasil, a questão da demanda por estudantes de altas habilidades. Altas habilidades não é ser gênio em tudo, é saber muito de alguma habilidade. Então, estas demandas, as universidades estão clamando por cérebros assim. E pessoas resilientes, que recebam, por exemplo, uma proposta de pesquisa e deem conta de chegar ao final, porque a gente tem um índice complexo de desistência de curso, de uma série de questões nas universidades. Ou seja, quando ele vai para uma internacional, tem muita gente olhando para ele. Então, só para comparar, seria como se fosse uma peneira no futebol. Então, ele está ali jogando, ele está fazendo apenas mais um jogo, mas esse é diferente, porque tem mais gente olhando. Então isso é o resultado das Olimpíadas, um resultado que às vezes os alunos não percebem instantaneamente, mas tudo isso está acontecendo. Então já chegou a ter comentários, só uma bem rapidinho, eu falei isso para eles na sala, eu fiquei sabendo de um resultado da Olimpíada, mas não pelo Portinari, e sim pela cidade. Né? Então, num dos comitês, falaram, olha, a cidade de Limeira está produzindo agora pessoas ligadas à área de neurociência e tal. Eu achei curioso, eu falei, que legal, Limeira. E a hora que eu fui ver a escola, era o Portinari. Nós fomos a única escola, não é da cidade, da região, a colocar 3 estudantes na segunda fase da Olimpíada de Neurociência. Então, isso é comentado lá. Entende? Então, é muito importante. E a neurociência, a Olimpíada de Neurociência, tem um saborzinho especial para você, né, Thierry? Sim. Tem um quê de identidade maior com essa Olimpíada, né? Sim. Você faz parte dos seus estudos, enfim. Conta um pouquinho dessa parte pra gente, Thierry. Eu sou apaixonado pela neurociência, né? Sou biólogo, mas os meus estudos foram me levando a estudar o cérebro, a aprendizagem, e isso acabou se tornando a minha grande paixão. Tive a honra também, eu falo para eles em relação à Olimpíada, tive a honra de conseguir participar do Congresso de Iniciação Científica lá da Unesp, então são selecionados alguns estudantes, e lá a gente conheceu alguns nomes internacionais. Desde lá, né, de lá para cá, eu tive a honra de passar pela USP, pela Unifesp, recentemente fazer parte da cátedra de estudos avançados da USP, em que a gente estuda, dentre outras coisas, a neurociência. A gente é acompanhado e coordenado pela neurocientista Suzana Herculano Ruzel, que é um ícone, ela é brasileira e é um ícone internacional em relação à neurociência. Então, é uma Olimpíada muito cara para mim, porque ela transmite, digamos assim, exatamente os estudos e as competências que eu mais gosto de trabalhar na minha vida pessoal. E quando você fala, por exemplo, né, que as universidades estão clamando por um perfil de estudante, e você cita altas habilidades, você não está citando apenas uma determinação, uma definição de pessoa, né? Uhum. Você está falando sobre algo que você se dedica a estudar, compreender, tanto na identificação como no desenvolvimento de aluno com esse perfil, né? Sim. Aliás, é um dos seus sonhos aqui para o Portinari, né? Uhum. Termos uma sala destinada ao COP e trabalharmos com esse perfil de estudante, né? Sim, fica o convite para a instituição Portinari. Está nos planos. Mas sim, a ideia é essa, para desenvolver as altas habilidades, tirar esse estereótipo de que aluno de altas habilidades, ele é o superdotado. A gente já não utiliza mais essa designação de superdotação. Eu estou iniciando alguns trabalhos em relação a isso.
também de superdotação. E a ideia é trabalhar as altas habilidades assim. Algumas pessoas, sim, elas nascem com altas habilidades. Mas o que é uma alta habilidade? Não é você ser, por exemplo, alfabetizado aos 2 anos. Isso pode acontecer para algumas categorias de pessoas com altas habilidades que têm a linguagem como área em que seu cérebro sabe processar muito rapidamente. Agora, existem pessoas que têm altas habilidades em, por exemplo, lidar com o outro. Essas pessoas a gente identifica que são inclusive fundamentais nos colégios. Muitos alunos que têm a capacidade de liderar uma sala e uma liderança muito positiva. Então, alta habilidade, em primeiro lugar, é aquilo que, sim, nós podemos nascer com essa alta habilidade, mas a habilidade todos nós temos. Não existe ser humano que respire que não tenha habilidade. E a partir do momento que você tem alguma habilidade, o resto é esforço. Então você pode desenvolver. Tanto é que uma pessoa de alta habilidade, ela pode ter um coeficiente de, a gente não usa muito esse termo mais também, depende aí de cada vertente, mas ela pode ter um coeficiente de inteligência altíssimo e mesmo assim não conseguir se desenvolver e nem mesmo ser feliz. A gente tem vários exemplos disso. Então a ideia é uma capacitação, uma promoção das habilidades, mas fundamentalmente ligado ao desenvolvimento integral, olhando não só aquele ponto, mas olhando o ser humano como algo completo que ele é. E é isso que a gente está formando, acima de tudo, formando cidadãos. E o legal das Olimpíadas no desenvolvimento das habilidades dos jovens é justamente o cenário que ela propõe, né? Como eu comentei anteriormente, e esse contato maior que nós estamos tendo agora com Olimpíadas, justamente por conta da sua atuação, em muitas situações eles estão em um ambiente, aspas, de estresse em grupo. Uhum. Só Sim. essa dinâmica já faz com que o aluno tenha desenvolvimento de uma série de outras competências e habilidades que numa prova ali onde ele vai realizar sozinho, muitas vezes ele não tem, né? Uhum. Porque ele tem que gerenciar o tempo, ele tem que gerenciar justamente as decisões que são tomadas em grupo, o que favorece isso, não favorece? Aí eu acho que fica o gancho para a gente poder trabalhar aquilo que eu falei no início das competências socioemocionais. Então, aproveitando a pergunta, o que nós temos em termos de Olimpíada? Nós temos Olimpíadas feitas em grupo. Então, recentemente, a última que nós participamos agora foi a Olimpíada Brasileira de Geografia, equipes de 3 pessoas. Nós tivemos a honra dada pelos alunos de uma forte adesão. Então, nós tivemos no ensino fundamental 4 equipes, que é aí considerando só o 9º ano, então não é pouco, pensando que é só o 9º ano. E nós tivemos no ensino médio 14 equipes. Então, é uma adesão considerável de estudantes à proposta olímpica, porque não é uma prova, um simulado que ele vai fazer mais simples ou mais genérico. Não, é uma Olimpíada. Eu não sou da área da geografia, mas vi todas as provas e eu achei bastante cansativa. Ela exige do candidato uma resiliência e uma competência e as habilidades para poder relacionar tudo o que estava ali. Realmente ela pediu vários conceitos. Então, só nisso nós temos 14 equipes colaborando entre si, podendo, né, colaborar entre si. Os 3 alunos envolvidos colaborando entre si, uma prova online, então eles podem combinar se eles vão conversar pelas redes sociais ou se eles vão fazer a prova juntos. Ou seja, para além de novo, de estar sentado fazendo uma prova, nós temos toda a questão social envolvida no universo desses estudantes. Então isso é um exemplo de uma Olimpíada. Nós tivemos outras situações e traremos outras propostas em que os alunos eles podem fazer essas provas em equipe, de forma colaborativa. Um exemplo que é muito claro, conquistado pelos estudantes através do que eles estão fazendo, foi, por exemplo, a adesão do colégio ao selo Escola Azul. Equipe, né, totalmente planejado em equipe, com as propostas dos alunos, que muitas vezes eles fazem em sala de aula e nem percebem, e aí o que são esses selos, o que são até mesmo as Olimpíadas, o aproveitamento, a valorização daquilo que já está acontecendo na sala de aula. Quantas vezes nós, agora adultos, fizemos trabalhos que nortearam a nossa vida profissional? Trabalhos que nós fizemos gratuitamente para uma nota que de repente nem era tão grande, e teve lá uma apresentação, teve algo relacionado a isso, e nós falamos, poxa, eu gostei de fazer isso.
Isso mudou e deu significado à minha experiência educacional. Então, o que é tudo isso que nós fazemos? É dar crédito a esse significado. É falar, olha, isso daí pode realmente ter futuro. Você gostou de realizar essa prova? Você gostou de ter Olimpíadas que são por provas, né? Não por questões, mas por atividades que ele desenvolve. Você gostou disso? De repente ele vai fazer da vida dele, ele vai descobrir numa Olimpíada aquilo que ele gosta de fazer, que o cérebro dele gosta de executar no ambiente em que ele está. Então, depois, se der tempo, eu queria usar a metáfora do socioemocional, que eu sempre uso por questões da neurociência. Não sei se dá tempo. Thierry, antes da gente entrar um pouco na questão de resultados específicos, né, de medalhistas, o número até de participantes nas Olimpíadas, quais são os resultados que você tem visto, porque a gente consegue perceber, né, no dia a dia do colégio. Em relação a, primeiro ponto, o que foi desmistificado em relação à participação da Olimpíada? Você citou, acredito que muitos alunos tem um interesse, mas tem um receio que acha que precisa ser o tal do superdotado para participar da Olimpíada. Esse é um ponto. E o outro ponto é se o trabalho do COP já está refletindo na busca e na proposta do próprio aluno para você, dele enxergar uma oportunidade de uma Olimpíada que você não divulgou, chegar, Thierry, eu gostaria de participar dessa Olimpíada. Sim. Maravilha. Então, com relação, um dos resultados que eu considero mais bonitos, né, ele não é efetivo em termos de nota, que nem é isso exatamente que nós buscamos como produto final, e sim o desenvolvimento do estudante e de suas capacidades. Um dos resultados mais bonitos é o dia a dia, é você perceber os alunos, e inclusive muito obrigado por isso, orgulho a vocês, muito orgulho de vocês por isso, perceber os alunos falando de Olimpíadas. Então isso é uma das coisas que me emociona muito, entrar numa sala de aula e perceber um aluno, você fez aquela questão, você já entregou tal coisa. Poxa, isso está entrando no cotidiano do aluno, está entrando na vida comum, na vida, digamos assim, mais naquilo que é simples, naquilo que é natural. Eu estou fazendo uma Olimpíada. E isso é algo que foi desmistificado através do comitê. Ou seja, para fazer Olimpíadas, eu não é o aluno, por exemplo, que tira as maiores notas. Sim, você certamente o encontrará lá. Mas também tem chance para os outros. E alguns resultados que surpreendem. A própria Olimpíada Brasileira de Geografia, como ela é feita online, ela estimula inclusive que o aluno estude as questões para responder. Então ela é bem aberta nesse sentido, um modelo muito legal de prova. Nós temos resultados que são surpreendentes. A prova é o mesmo modelo para todos e, de repente, você tem uma equipe de primeiro ano se destacando em relação até a equipes mais avançadas. Você tem uma equipe de terceiro ano que, de repente, as alunas envolvidas, aqui quem está ouvindo, quem vai ouvir isso sabe de quem eu estou falando, as alunas envolvidas às vezes nem esperam aquele resultado, e a hora que sai o resultado, elas são a primeira colocada, a equipe primeira colocada do colégio. Então isso dá muito orgulho porque desmistifica a ideia de que você nasce inteligente, de que você tem um dom especial. Sim, isso é legal, é interessante, mas ainda vale, gente, o esforço, ainda vale o dia a dia, o cotidiano, o método de estudos, a disciplina, isso ainda vale. E nós, do lado da faculdade, do lado das universidades, vamos dizer que isso é o mais importante. Por quê? A organização, a rotina, que é aquilo que é chato para o jovem, mas a organização e a rotina ainda são um dos princípios norteadores do desenvolvimento científico. É o método, né? Então nós precisamos valorizar também a questão do método. Então isso é muito bonito ver no cotidiano do colégio as discussões sobre isso. As perguntas eu não vou nem envolver, nem vou falar, né? As perguntas que vêm e eu falo, olha, calma, eu vou ver e respondo depois. E só para finalizar, vou dar um exemplo real da Olimpíada Brasileira de Física, que eu estava com dúvida na participação por conta da organização da Olimpíada, que é excelente, mas que por conta da pandemia ela foi paralisada um pouquinho, teve lá umas questões, e uma aluna falou, olha, eu quero participar dessa. E por conta dessa uma aluna, nós falamos, tá bom, vamos lá, voltar no edital. Entrei em contato com a organização para ver como que estava rolando essa Olimpíada, e no fim fizemos, e a adesão não foi de apenas uma aluna. Aí nós tivemos mais participantes. Então é um exemplo real do que você falou. O Robson trouxe o termo desmistificar,
E você também já havia citado a questão de como os alunos se descobrem nas Olimpíadas, né? O interessante é que quando eu começo a imaginar o aluno que muitas vezes ele se sente deslocado da escola, do ponto de vista do sucesso, aspas grande para sucesso individual, ele entende que numa Olimpíada ele vai ter um sucesso às vezes maior lá na frente, né? Porque hoje grande parte dos trabalhos, das ocupações, das jornadas no mundo profissional não são solitárias, né? Elas são desenvolvidas em grupo. E mesmo que muitas vezes ele não conquiste um resultado, como você bem disse, às vezes o produto final não se trata de uma medalha, se trata do aprendizado pela jornada. Só o fato dele poder vislumbrar essa carreira, onde profissionalmente ele vai conseguir atuar junto de outros com sucesso, já é um ganho por uma vida, né? Sim. Conta um pouquinho sobre como você, ao organizar essas Olimpíadas, orientar aos alunos, familiares, equipe como um todo, enxerga esse desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais que você trouxe lá atrás. Primeira situação que remete a mim, o que você falou, é desmistificar a ideia do grande cientista. Então, antes nós tínhamos a ideia do Einstein, a ideia, sim, são fenômenos cerebrais, ok, mas não existe, inclusive o Einstein, para quem estuda, é estudioso real do caso, teve muito apoio da esposa dele, que também, inclusive, uma acadêmica brilhante, não existe um grande cientista que se destaque e resolva o problema da humanidade. Nós temos hoje equipes gigantescas, chefiadas por alguns cientistas, geralmente esse vai ter o crédito ou vai aparecer, mas ele aparece como aquele que coordena, aquele que traz ou que vislumbra muita gente que não está aparecendo. Então, essa é a ideia e isso fica muito claro numa Olimpíada. O aluno, quando ele faz essas provas, por exemplo, ele pode não ter o resultado de uma medalha, ele pode quase conquistar uma medalha, mas o acúmulo dessas experiências, eu quero colocar muito a questão da experiência educacional, de ser um aluno olímpico, de ser um aluno que entende, faz parte de um comitê olímpico, do Comitê Olímpico Portinarense, a experiência que ele vai ter é o quê? A Olimpíada é uma das poucas provas que você não tem desvantagem. Por quê? Se você for bem, só vantagens. Se você tirar 0, você não vai acontecer nada, porque ela não tem uma prerrogativa de tirar sua nota. Ela só tem uma prerrogativa, por exemplo, de aumento de nota. Você não pode ir mal numa Olimpíada. Agora, vamos supor que você fez uma Olimpíada e você zerou, você não soube responder nada. Melhor agora do que, de repente, no vestibular em que vai estar lá sendo disputado aquilo que o seu cérebro identificou como sonho de vida. Então, é esse o impacto muito importante que uma Olimpíada tem também. O aluno vai se acostumando com tudo que tem de mais difícil. A hora que ele chega nos vestibulares, ele vai encontrar as mesmas perguntas. Ele vai encontrar os mesmos modelos. Ele já está acostumado com o que tem de pior, digamos assim. Curioso. Quando você já citou 2 vezes, Thierry. Você falou sobre aquilo que seu cérebro gosta de fazer. O que você quer dizer com isso? Dentro da neurociência nós entendemos o corpo, o sistema nervoso, né? Então eu sempre falo dessa forma com os alunos em relação ao que o cérebro gosta de fazer, porque é mais ou menos como como nós somos seres humanos, né? Imagine que nós temos um cérebro que coordena tudo, e lógico, nem tudo está no cérebro, mas nós temos um cérebro que coordena tudo, e coitadinho, ele não sabe o que está acontecendo aqui fora, então ele depende de sensores. Então é como se fosse uma cabine muito poderosa, mas ela não tem contato com o que tem lá fora. Tipo da radiação. Né? Mais ou menos por aí. Eu não sei o que está acontecendo, alguém precisa me trazer a notícia. E essa notícia, quando ela é trazida, ela é transformada. Imagine que nós temos neurônios que conseguem transformar a luz em informação, que conseguem transformar as ondas sonoras em informação. E conseguem, só que a partir desse momento que isso é transformado, já não é mais o real. Então, quando eu transformo a luz e digo, aquela luz é vermelha, eu estou identificando. Porque, por exemplo, alguém que seja portador de daltonismo vai identificar outra cor. Então, não é sobre a realidade, é sobre como o meu cérebro identifica o real.
Isso é muito importante que nós entendamos, porque no universo olímpico acontece exatamente a mesma coisa. Um aluno pode sair de uma Olimpíada, por exemplo, Olimpíada Nacional de Ciências, falando que prova difícil, e o outro, que prova legal. Mesmo que ela tenha sido difícil, é sobre você mais do que sobre a prova que você fez. Mas não é isso que é um campeonato, não é isso que é um esporte, por exemplo. A gente precisa entender as Olimpíadas, a parte intelectual, como um esporte também. No Brasil não é tão popularizado o jogo de xadrez, mas, por exemplo, ele é um esporte. Os games, você não vai... Os games são jogados, na maioria das vezes, sentados, mas são esportes. Inclusive, está entrando como esporte olímpico, algo primoroso, muito importante, porque mostra que a intelectualidade, ela também é esportiva. Mostra que, se fosse só para ganhar uma medalha e se fosse só para disputar uma prova, não teria sentido. O que dá sentido a tudo isso é a convivência, a experiência coletiva de realizar algo. Então aí, lembrando o Darcy Ribeiro, quando ele fala, tenho tão nítido o Brasil que deveria ser, que há de ser, que me dói o Brasil que é. Então, quando nós vemos esses jovens executando essas provas, esses níveis de dificuldade, gente, a gente está falando, não é de uma provinha de meia hora. Estamos falando de jovens que durante um mês executam 10, 12 horas de prova do nível mais difícil que as universidades conseguem criar. 20 questões, 30 questões, 2 horas, 3 horas às vezes de prova. Então, semanas. Olha o que motiva um jovem desse a ficar um sábado, por exemplo, de novo, a Olimpíada de Neurociências, que foi bem complexa na execução esse ano, os jovens fazendo prova até depois das 6 horas da tarde, num sábado. Quem é que coloca um jovem fazendo prova num sábado, 6 horas da tarde? Uma Olimpíada coloca. Então isso é muito importante, porque não é pelo Thierry, não é pelo Rafa, não é pelo Robson, não é pela nota, porque ele não tem garantia nenhuma de nada. Ele está disputando com o Brasil inteiro. Algumas internacionais é até mais expandido do que isso, mas ele está lá. Ele está lá por quê? Porque ele acha que ele vai ganhar uma medalha? Não, ele está lá porque ele quer testar alguma coisa. Jovens que se proponham a testar a si mesmos. Aí o Rafa vai poder falar melhor do que eu da filosofia, é um dos princípios de motivação humana mais importantes que nós temos para uma sociedade, uma vez que eles ocuparão esses espaços. E termos jovens acostumados ao teste, ao desafio, termos jovens resilientes, que suportam fazer essas provas, que também questionam, falam, olha aquela organização, aquela questão, isso é o princípio de uma sociedade. Só que, de novo, estamos falando de tudo isso num dos modelos mais primazes, num dos modelos mais efetivos de altíssimo nível, que é uma Olimpíada. Então isso me dá muito orgulho. Thierry, nós tivemos um podcast aqui com o Will, falando do Departamento de Internacionalização de Currículos. Aliás, se você não assistiu, assista. E o Rafa me fez uma pergunta, o que eu identifiquei nesses anos de comunicação em relação aos temas, né, relacionados à educação que ganharam espaço na comunicação. E eu falei para ele que as Olimpíadas, né, é um dos temas que antigamente era mais voltado à matemática e física. Eram as duas Olimpíadas preponderantes. O que você... E agora a gente tem percebido, né, o número infinito aí de possibilidades para o perfil dos alunos. Na sua visão, por que você acha que aconteceu, que tem acontecido isso, essa amplitude, e o que você enxerga como perspectiva futura em relação a Olimpíadas, talvez mais Olimpíadas voltadas à questão de tecnologia, inteligência artificial, o que você enxerga aí de perspectiva futura? Nós temos um movimento muito grande das Olimpíadas de matemática e física, porque são historicamente as ciências que se organizaram mais rapidamente. Depois vai surgir a química, lá com Lavoisier, depois vai surgir a biologia e as outras ciências, e claro, gente, as humanidades organizadas desde a filosofia, né? Mas tem toda uma situação aí. Mas as ciências se organizam há muito tempo, e aí as propostas olímpicas, elas vão chegando e sempre realmente ficaram com aquele estereótipo de que o aluno mais inteligente, o aluno mais elaborado, faria as Olimpíadas.
As universidades brasileiras, inclusive, parabéns para as universidades brasileiras, sempre à frente do seu tempo, e aí eu coloco a Unicamp, coloco a própria USP, com as cátedras que tem realizado de divulgação científica, é algo muito, é um serviço ao país, e coloco a Unesp, por exemplo, que com a sua capilaridade para o estado inteiro. Sem contar outras situações que ultrapassam o estado, então parabéns aí por essa conquista. E pensando em tudo isso, elas trazem essa questão da Olimpíada como algo, elas trazem para si as Olimpíadas, digamos assim. E aí os institutos federais também compram a ideia. Então as Olimpíadas são o quê? Uma busca de cérebros que queiram testar os seus conhecimentos, testar a sua resiliência, mas mais do que isso, a ideia de promover a Olimpíada na sociedade como um cotidiano. O que está acontecendo aqui no Portinari é um vislumbre daquilo que gostaríamos que estivesse acontecendo no país todo. O que já é, inclusive, comum em outros países que têm uma educação que a gente considera mais avançada ou mais elaborada, né? Então isso já é comum, faz parte. Por quê? O aluno ele vai ter os seus currículos, ele vai ter as suas provas, mas para além disso ele tem aquilo que ele realmente gosta de fazer. Então, tanto no nível esportivo quanto no nível intelectual. Então nós temos a promoção das Olimpíadas como uma vertente que só vai aumentar. Só vai ficar mais elaborado. Você falou das inteligências artificiais, elas não são nem para o futuro. Nós já tivemos, esse ano, várias Olimpíadas cuja temática principal eram as inteligências artificiais. Então o aluno, inclusive, ele pode encontrar como temática de redação em algumas universidades as temáticas que ele viu nas Olimpíadas, porque isso está sendo elaborado. Aquilo que é importante para nível olímpico certamente será importante para nível de vestibulares. Então, inteligência artificial, a gente costuma brincar, ela não vai ser. Ela já é. Ela está aí. Você pode gostar, pode não gostar, mas o ideal seria que você aprendesse a conviver. Assim como tantas outras novidades que nós tivemos e temos em relação ao desenvolvimento da humanidade, e que nós temos que aprender com isso. As Olimpíadas trazem tudo isso. Então, veja que o nosso estudante olímpico fazendo as suas provas, ele também está atualizado. Tanto é que é até difícil classificar algumas Olimpíadas. Algumas vêm direto, assim, Olimpíada de Matemática, Olimpíada de Física, vem claramente a proposta. Mas vamos dar um exemplo, a OBMEP, Olimpíada de Matemática, que trouxe a biologia como foco das questões. E as Olimpíadas de atualidades, as Olimpíadas interdisciplinares, que não tem uma classificação. Por exemplo, uma das maiores, a Olimpíada Nacional de Ciências. A própria Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, apesar de parecer bastante específica, ela traz questões elaboradas. Um aluno que seja bom em história, ele consegue se virar um pouquinho ali. Um aluno que seja bom em matemática, consegue se virar ali. Então, a ideia não é mais ter aquele universo específico e especializado. Por quê? Porque nós entendemos que a sociedade tem desafios que ultrapassam a barreira de cada disciplina. Inclusive a Unicamp, a própria USP, tem feito propostas curriculares e propostas para os próximos vestibulares, atenção, de eliminação das matérias. Por exemplo, o estudante ele vai ter um conjunto de questões, mas ele não vai identificar ali se é português, se é matemática, se é física. Ele vai se virar com o leque que ele tem. Não é isso que a gente faz no dia a dia? Sim. Ô Thierry, salvo engano, foi a Sapientia que trouxe questões sobre educação, né? Uhum. E puxando Sim. um pouquinho pro nosso mundo educacional, quando o aluno ele se torna crítico do processo que ele vivencia, isso para a vida futura dele é importante, né? Porque os alunos puderam, com essa Olimpíada, criticar o processo educacional do ponto de vista de como levá-lo para um novo patamar, né? Pegando isso como um gancho, o que você gostaria que os alunos levassem como memória do contato com o COP? Muito bem. O Sapientia traz uma oportunidade para os alunos que, às vezes, nós, como sociedade, esquecemos, e daí, de novo, a importância das Olimpíadas, esquecemos de fazer. Muitas Olimpíadas têm ouvido mais os jovens do que a própria sociedade. Então, quando ela traz o tema da educação, veja, ela está fazendo algo que é epistemológico.
Ela está fazendo o estudante sobrevoar aquilo que é o cotidiano dele. Isso é fundamental. É algo que deveria ser comum, mas a gente sabe, Edgar Morin vai dizer isso o tempo todo, não é comum, inclusive nos cursos universitários, que nós tenhamos esses sobrevoos. Ou seja, um olhar epistemológico. O que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo? Como é esse curso que eu estou frequentando? Como ele realmente funciona? Então, a Olimpíada, ao trazer a questão da educação, a questão das ODSs, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ele traz o aluno para o século XXI com uma velocidade, uma presteza, uma eficiência, uma efetividade, mais que eficiência, uma efetividade muito grande. Porque o aluno ele está olhando para o processo com a mesma, digamos assim, com a mesma possibilidade de quem está fazendo a Olimpíada. Então fica inclusive a ideia de que do quanto é sério, do quanto essas Olimpíadas se preocupam em passar para os estudantes, não apenas questões, mas questões contextualizadas com o universo do estudante. Veja, Olimpíadas de Inteligência Artificial conversam com os jovens. Nós tivemos em uma das Olimpíadas, uma das questões era sobre programação. E aí o jovem que nunca fez programação na vida, ele pôde ler um texto e perceber que a programação é uma linguagem. E alguns desses jovens me posicionaram que eles conseguiram resolver a questão. Né? Eu consegui ter uma ideia pelo próprio texto. Gente, não é exatamente o que o Enem traz de proposta? Que você resolva aquele pacote chamado Enem no próprio Enem? Não é a ideia decorar menos, perceber o que é mais fundamental e articular, que é o que os estudantes têm muita dificuldade. Articular e analisar ali na hora o que está acontecendo. Então isso a Olimpíada traz de muito fundamental. Então é uma experiência. Faltou responder. Memória. A memória. O que você gostaria que eles levassem como memória? Eu gostaria fundamentalmente que eles levassem de memória o desafio. O desafio de si mesmo. Mais do que memória, como um hábito. E, inclusive, para formar o hábito, você precisa de memória, né? Então, que eles tivessem esse hábito de que a vida é uma espécie de Olimpíada. Então, ele vai se propor às provas. Ele pode se inscrever numa Olimpíada e não fazer. E é muito importante que ele perceba que eles são os donos do processo. Nós estamos aqui falando sobre o Comitê Olímpico Portinarense, nós estamos aqui e em tantos momentos no colégio falando sobre isso, não é porque nós temos a coordenação, não é porque nós temos um espaço ou um colégio que se preocupa demais com isso. Nós estamos falando de tudo isso porque nós temos alunos que se preocupam com isso. Porque nós temos Olimpíadas com adesão de 70%, de 80%. Então, isso é muito importante. Nós temos formação de equipes. Nós temos Olimpíadas que eles procuraram fazer a inscrição. Nós temos Olimpíadas que eles trouxeram. Então, fundamentalmente, a ideia de que a minha vida, ela é motivada por tudo que vem a mim, mas ela também é motivada por tudo que eu escolho resolver. Isso é o COP, eu imagino, o Comitê Olímpico Portinarense, ele é uma metáfora da própria vida. Né? Eu gostaria que eles levassem, entendessem isso. Quanto mais alto o nível das provas que eu me proponho, mais alto o nível do que eu consigo resolver na humanidade. Veja, a gente não está falando de busca de sucesso individual, mas pessoas preparadas para resolver os problemas graves que nós temos. O sucesso pessoal ele pode ser alcançado de várias formas. Agora, o reconhecimento de si mesmo como alguém que resolve problemas, isso eu sou, dentro da neurociência, a gente pode afirmar de que ser alguém que resolve problemas, um cérebro que resolve problemas, é algo motivador e é algo transformador, até mesmo para a personalidade. Bonito. Gostaria que eles levassem isso. Bonito. E que eles consigam converter essa memória em ação, né? Que lá na frente eles se lembrem desse sentimento de possibilidade de resolução de desafios, eles aplicassem de fato na sociedade. Né? Uhum, muito bonito, Thierry. Robson, considerações finais, questões finais, colocações finais. O Thierry, você faz a pergunta, ele vai, vai né? embora. Ele vai. Bate-papo fácil. E só vai dando a aula, né? Eu acho que é agradecer mais uma vez por participar, reconhecer o trabalho que você tem feito, a gente consegue perceber, né, essa mudança de interesse mesmo, né? Eu acredito que isso deve influenciar no desempenho dele, né, dos alunos nas matérias ali no dia a dia, né, como
como aluno e ressaltar a importância desse incentivo, né? Eu acho que você, muito mais do que apenas divulgar ali as informações, você tem feito um trabalho muito importante para inspirar, né, esses jovens a buscarem participar desse processo, serem melhores a cada dia. Então, parabéns, viu, Thierry? Obrigado. Thierry, muito obrigado. Considerações finais? Muito obrigado pela oportunidade. Mas mais do que qualquer agradecimento a nós, ou a mim, ou eu quero agradecer muito aos alunos, às famílias, porque muitas vezes esses alunos estão em casa. Então, famílias, por favor, eles estão estudando sim, às vezes não parece. Eles têm um encanto com a tecnologia, estarão de foninho, estarão acariciando o gato, estarão com 3 ou 4 janelas em um lugar e mais umas 40 no outro lugar, na outra tela, mas eles estão estudando. São cérebros em situações diferentes das nossas. Eles vão aprender a se acalmar e vão aprender a focar. Eles ainda têm a ilusão de que conseguem fazer 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. Agora, imaginem, se dentro de tudo isso, eles ainda conquistam medalhas e ainda conseguem os resultados que nós estamos tendo, então a gente só pode entender que esses jovens vão melhorar cada vez mais. Então vamos dar a eles um voto de confiança. Eu acho que isso a sociedade brasileira precisa fazer com o seu jovem. Eles erram, mas nós adultos erramos também. E continuamos errando. Como sociedade, inclusive, em alguns pontos. Então, vamos dar aos jovens um voto de confiança, porque, olha, o que eu tenho visto é que a hora que a gente confia e a hora que a gente entrega para eles a responsabilidade sobre o futuro e o presente, que é o mais importante, o presente deles, eles dão conta e surpreendem. Muito bom. Para fazer uma amarração com nossa proposta pedagógica, 2 termos que estão intrínsecos do infantil ao COP, ao vestibular, são autonomia e tateio. A autonomia pela competência, capacidade e possibilidade de fazer uma autogestão, de buscar, de entender que é possível, junto ao tateio, que é justamente o que a sociedade muitas vezes trará como um erro, mas são apenas as experimentações dos jovens. E se eles não puderem experimentar, tatear, tentar, como nós esperamos que eles saiam melhores da escola ou para a vida, né? Então, Thierry, mais uma vez, muito obrigado pela participação na representação do ideal de tanta gente, de alunos, a equipe e na confiança da direção. Robson, muito obrigado mais uma vez pela presença. E, como o Thierry bem disse, cabe aqui o nosso agradecimento aos alunos que trouxeram para sua rotina o desafio do mundo olímpico. E como eles bem dizem, e virou até um jargão para eles, COP informa. COP. Certo? Muito obrigado, gente. Até mais. Listinha Até dos aprovados, né? Listinha dos aprovados na Olimpíada de Matemática do Poliedro. Está disponível. Por favor, consultem sempre, que está saindo sempre coisa nova. Perfeito, gente. Muito obrigado, gente. E até a próxima. Valeu. Até mais, gente. Tchau, tchau.